Olá, recebemos hoje a recém-eleita presidente do Conselho Bagiense da Mulher Empreendedora, o COBAME, Maureen Letícia Delabari. Obrigada por aceitar nosso convite. Maureen está aqui conosco batendo um papo hoje no Câmara Entrevista. Olá, Bruna. Obrigada pelo convite. E é uma satisfação a primeira entrevista como presidente do COBAME. E realmente é uma satisfação estar aqui com vocês. Então nos conta um pouco, né, da tua história de trabalho. Por formação, tu é relações públicas, né? Mas trabalha na área de beleza. Então nos conta um pouco quando que tu começou a trabalhar, como é que foi o teu interesse por duas áreas tão distintas. Hoje eu me considero uma pessoa muito realizada por reunir as minhas paixões, né? Por poder realmente trabalhar e desenvolver no meu dia a dia as atividades que eu gosto, que eu acho que é fundamental isso em qualquer profissão, a gente realmente conseguir aliar o exercício da profissão com o amor por aquilo que a gente faz. Mas eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Minha mãe é cabeleireira, e eu comecei servindo água, depois lavando o cabelo, depois escovando, e aí comecei a trabalhar com ela, aonde eu permaneci no salão atuando até os meus 18 anos. Depois que eu fiz 18 anos, eu fui morar em Porto Alegre, onde cursei comunicação social com habilitação em relações públicas na PUC. E mesmo estando na universidade, nos finais de semana eu continuava atendendo as amigas, que já indicavam para amigas de outras amigas, mas isso era de forma muito informal, né? E durante o dia, durante a semana, eu trabalhava na área de comunicação. E em 2011, eu decidi retornar para Bagé, onde eu tive a oportunidade de fazer um Empretec do Sebrae, que eu considero como um divisor de águas, assim, né, da minha carreira, exatamente por tratar muito desse comportamento, não só das características, mas do comportamento empreendedor. E foi ali que eu me dei conta que eu tinha realmente um negócio pronto e que eu podia me desenvolver profissionalmente ali, e era uma coisa que eu tinha muita paixão por fazer, e que eu não sei por que até esse momento eu não estava atuando. E foi onde eu resolvi me dedicar ao salão, e porque até então eu nunca tinha estudado, feito, né, cursos específicos, porque eu nasci e me criei ali dentro, então essa foi a minha escola. Tu tinha experiência. Exato. Só que quando eu comecei a assumir o salão em 2011, eu me dei conta que só com o meu talento não seria possível eu me desenvolver, que era fundamental que eu trabalhasse a parte técnica para aí realmente eu trabalhar o meu talento. Buscar conhecimento. E foi um start que eu dei, e realmente eu sou uma pessoa apaixonada por aprender, por estar estudando. Acho que é fundamental em qualquer área. Então, eu busquei me especializar não só em cabelo, mas na questão de gestão, que é fundamental porque a opção que a gente faz é muito fácil tu só desenvolver o teu trabalho. Mas quando tu desenvolve o teu trabalho e tu é dona do negócio ao mesmo tempo, são dois papéis bem distintos e que não é mole de executar. É possível, mas exige, né, bastante dedicação, e eu acho que a gente precisa buscar essas informações até para poder manter o nosso negócio. Mas hoje eu consigo aliar, né, tanto a questão da comunicação com o salão, e não pretendo, te digo mais, não pretendo dizer que vou ficar só em uma área, porque eu acho que a gente tão importante quanto a gente desenvolver o trabalho é tu te conhecer e saber até onde tu pode ir, e realmente, como eu falei no começo, quais são as tuas paixões. E hoje eu consigo aliar isso muito bem. E sou uma pessoa com um dinamismo grande que não me enxergo fazendo só uma coisa. Então consegue trabalhar as duas paixões ao mesmo tempo. É verdade. E a gente sempre arranja mais uma coisa para fazer, né, no meio disso tudo. Então a gente pode dizer que foi em 2011 que tu começou a despertar para o empreendedorismo. Na realidade, a minha escola empreendedora, minha inspiração empreendedora vem muito de casa. Né? De ter uma mãe que colocou o próprio negócio. De ter uma mãe que colocou. Então, hoje, quando nós conversamos e trocamos algumas ideias sobre mudanças na gestão do salão, eu sempre digo para ela assim,
Não é que eu tenha vindo com ideias corretas e que tu tenha feito alguma coisa errada, não. Tudo que tu fez deu certo, porque na realidade não existe o certo ou o errado, existe aquilo que dá resultado e aquilo que dá menos resultado. Então, hoje a gente consegue ter um resultado muito melhor por estruturar, mas a gente sabe que há muitos anos atrás, ou seja, hoje ela tem 33 anos de profissão, então há 33 anos atrás, informalmente se abria um negócio e queria que ele desse algum resultado sem controle. Mas hoje, com muito mais informação, a gente vê que se tu não medir, se tu não controlar, é impossível gerenciar um negócio. Para que ele tenha sustentabilidade e tudo mais. Qual a responsabilidade de assumir a presidência do COBAME no ano em que ele completa 30 anos? A responsabilidade é grande. Eu entrei para a entidade em 2015 e mais ou menos uns 3 meses depois, como sócia, iriam trocar, né, ia fazer a renovação da gestão, e eu fui convidada a integrar a gestão da presidente Adriana Semionco na época. Então, hoje eu já tenho 4 anos de trabalho no COBAME. Hoje nós somos uma diretoria de 26 pessoas, e a responsabilidade, ela aumentou sem dúvida nenhuma como presidente, mas o compromisso é o mesmo. Né? Seja na formatação dos eventos, seja para pensar as nossas associadas, a forma de nos relacionarmos, mudam mesmo, são os compromissos que são maiores e a responsabilidade de estar à frente de uma entidade que há 30 anos atrás, quando ela foi criada, era quando surgiu esse tema de empreendedorismo feminino. Então, hoje a gente fala com muita naturalidade disso. Mas há 30 anos atrás era de extrema vanguarda, né? Dona Senir Costa, fundadora do COBAME, e sem dúvida nenhuma, acredito que não só eu, mas assim como toda a nossa diretoria, cada gestão que passa quer deixar um legado, e a nossa ideia é plantar sementes para que não só nós, enquanto empreendedoras, hoje temos um quadro de 100 associadas, não só nós como empreendedoras possamos plantar e começar a colher, mas as futuras gerações que vêm por aí, que já vêm com uma base completamente diferente do que foi a nossa, do que foi a da minha mãe, do que foi a minha. A gente vê uma geração com muito mais acesso à informação. Espero que seja tão curiosa quanto a nossa, né, e tão desbravadora, assim, quanto esse grupo que nós formamos hoje no COBAME. Então, conta um pouco também como é que foi essa transição, né, de diretorias, a continuidade do trabalho desenvolvido pelas outras gestões, se você consegue manter isso, se começa do zero cada vez que uma assume, como é que vocês fazem esse trabalho? Agora, na transição da gestão da presidente Luciane Campelo para a minha, o que nós fizemos? Nós ficamos com parte do grupo, né, e renovamos outra parte do grupo. Acho que é sempre importante trazer essa oxigenação para dentro da entidade. Permitir que todos participem, né? Exato. E nós temos um grupo muito rico em Bagé, né, de mulheres empreendedoras. Então, eu acho que a gente tem que dar realmente oportunidade para todo mundo. E que vem crescendo cada vez mais, né? Verdade. Não sei se é uma impressão minha, mas acredito que as mulheres estão se empoderando cada vez mais. Não é impressão tua, é verdade mesmo. Então, essa transição, ela acontece de forma muito tranquila, porque como a gente já fica com parte da diretoria, tudo acontece ali mesmo. Mas o que nós fizemos agora nessa gestão biênio 2019-2021? Nós paramos e avaliamos as nossas ações nos últimos 4 anos. Porque é importante que exista uma consonância entre a missão da entidade e todas as ações que nós realizamos. Então, a gente está fazendo um trabalho, vem fazendo essa construção, já algumas reuniões, para verificar se o que nós fizemos está realmente de acordo, né? Vai ao encontro daquilo que é a nossa missão, porque a ideia é tornar cada vez mais a entidade, torná-la cada vez mais sustentável para que ela perdure por mais uns quantos anos. Então, nós conseguimos manter alguns eventos, outros nós tivemos que reformular, e isso já vem acontecendo na gestão, desde a gestão passada, como foi o caso do Moda COBAME,
que o Cobami, ele tem alguns eventos, isso é uma coisa muito interessante, que ele vem com eventos que acontecem desde a sua origem, mas que eles vão mudando só de roupa. A cada gestão, ou seja, por um nome, ou alguma atração diferente, mas a essência dele continua, né? Então, isso é muito interessante de ter eventos que perdurem ao longo de quase 30 anos já na entidade. Se reinventando. Exato. No começo, o Cobami reunia basicamente comerciantes e lojistas, né? E houve uma mudança nesse perfil. Nos conta um pouco agora como mais ou menos é o perfil das associadas, quem são as mulheres que podem procurar o Cobami, que podem fazer parte, né? Se associar, enfim. Isso é uma verdade realmente. Na Gênese, o Cobami, ele era formado por muitas empresárias do ramo do vestuário. Hoje, nós temos um grupo muito heterogêneo. Então, hoje, eu sou cabeleireira, né? Sou empresária cabeleireira. Hoje, nós temos, só para tu teres uma ideia, foi isso que eu quis trazer para dentro da diretoria. Essa cara do Cobami é a cara que o Cobami tem hoje. Ou seja, eu sou cabeleireira, a minha primeira vice-presidente é empresária, e a minha segunda vice-presidente é psicóloga. Ou seja, já com um perfil distinto de como era antes, nós temos hoje no nosso grupo de associadas advogadas, médicos, dentista, farmacêutico, personal trainer, enfim. Na realidade, como eu falei, é um grupo heterogêneo, onde quem tem interesse de procurar o Cobami. Eu acho que mais importante do que dizer sobre as pessoas que têm interesse é dizer por que elas podem nos procurar. Então, qual é a missão do Cobami hoje? É inspirar mulheres empreendedoras, estimulando o desenvolvimento dos seus negócios. Então, mulheres que têm essa ideia de abrir o seu negócio, de aumentar o seu networking, de desenvolver o seu espírito empreendedor, elas podem procurar o Cobami. Quando eu entrei na entidade, em 2015, o que me motivou a entrar foi exatamente isso. Foi ampliar o meu networking para que mais pessoas, como eu passei muito tempo fora, tinham muitas pessoas que eu já, eu tinha relacionamento, mas que não sabiam o que eu estava fazendo. Então eu pensei, eu vou procurar alguém, alguma entidade onde eu consiga ampliar esse networking para que mais pessoas saibam o que eu estou fazendo. Claro. Não necessariamente que se tornem teus clientes, mas é uma questão de recomendação, de lembrança mesmo. E é isso que a gente procura fazer, é estimular muito a questão do networking entre as associadas, fazer com que elas se conheçam, com que saibam o que estão fazendo. E até a troca de experiência. Exato, exatamente, porque hoje em dia, na origem, o Cobami era Conselho Bagiense da Mulher Empresária. Então, era necessário ter uma empresa formalizada com CNPJ. Hoje, não mais. Né? De uns anos para cá, no Estatuto, ela tornou-se Conselho Bagiense da Mulher Empreendedora. Ou seja, tu pode hoje, com as facilidades que nós temos, tu pode ser um microempreendedor individual para fazer parte do Cobami. Tu pode, é necessário que tu tenha envolvimento com alguma atividade empreendedora, não que necessariamente tu tenha uma empresa, porque a partir daí é que também tu pode desenvolver o teu negócio, pode entrar em contato com outras pessoas, buscar inspiração e até mesmo formação para desenvolver o teu negócio. Com toda essa mudança, né, de perfil nos últimos tempos, o Cobami ele vem desenvolvendo ações de capacitação, né, para proporcionar que essas mulheres se capacitem, que elas cresçam também, que os seus negócios cresçam, que as suas ideias empreendedoras possam crescer. Como é que surgiu essa ideia, assim, que iniciativas vêm sendo desenvolvidas para capacitar as integrantes do Cobami? Esse ano de 2019, nós tivemos a primeira edição do Capacitar para Crescer, que foi uma ação voltada para a educação, onde nós trabalhamos num primeiro momento colaboradores de empresas associadas e também não associadas. Foram 8 encontros trabalhando muito comportamento, desenvolvimento pessoal, porque
é importante que a gente tenha competência técnica para desenvolver o nosso negócio, mas a gente sabe que antes da competência técnica vem realmente a competência, né, os nossos comportamentos, o nosso desenvolvimento pessoal. Então, nós entramos em contato com várias empresas e isso foi as informações que nos foram passadas dessa necessidade. Então, nós montamos essa ação, o Capacitar para Crescer, para realmente atingir esse objetivo de levar mais conhecimento, mais desenvolvimento para as empresas. E nós temos para essa gestão a ideia de fazer a segunda edição do Capacitar para Crescer, mais uma versão para colaboradores e uma versão para lideranças. Isso provavelmente já venha para o ano de 2020, que é uma ação que vai ser desenvolvida ao longo do ano. Então, que é a questão da formação mesmo, né? Da criação de novos hábitos, adotar novas posturas. E como a gente tem um comércio local muito forte, não só na questão de produtos, mas de serviços, acho que é fundamental, né, capacitar não só a questão dos gestores, mas também dos colaboradores, o atendimento, o encantamento com o cliente. É preciso, quem não gosta de ser acolhido, independente do local que vai? A gente sabe que existem diversos tipos de públicos, mas a gente precisa ter essa sensibilidade para atender as pessoas, essa atenção e essa empatia, né, de fazer para os outros aquilo que gostariam que fizessem para nós. E é importante falar que essa questão da capacitação, nessa gestão vamos fazer uma gestão baseada em 3 pilares. Então, capacitação, inspiração e conexão. Então, a capacitação, realmente a questão de tu poder capacitar as pessoas, trabalha muito a questão da educação. Também, um dos pilares é a inspiração, para que haja o compartilhamento de histórias e que as pessoas se inspirem em outros empreendedores que tiveram sucesso e também que a gente aprende com os nossos fracassos. E a questão da conexão, que são as redes, né? Que nós possamos nos conectar com outras pessoas, porque a gente sabe que os trabalhos e os negócios, eles se desenvolvem muito mais se a gente tiver um apoio mútuo. Então, nossa gestão vai ser baseada nesses 3 pilares: capacitar, inspirar e conectar. E a Hora do Agro e a Mostra Cobami foram eventos realizados com a assinatura do Cobami. Qual é a tua avaliação em relação a essas atividades? A Hora do Agro foi um evento muito interessante e que saiu bem fora da curva do que a gente está acostumado a fazer, mas foi muito interessante porque nós tivemos um primeiro contato com as mulheres ligadas ao agronegócio, uma vocação que é muito forte na nossa região e que nós começamos e vamos continuar propagando essa relação com as mulheres do agronegócio, até para trazê-las mais próximo do Cobami. Nós tivemos um bate-papo, então, com mulheres de diversas áreas ligadas ao agronegócio, compartilhando as suas experiências, e isso foi importante não só para mostrar que, aí a gente entra naquela questão desse grupo heterogêneo, onde nós trouxemos outras mulheres, né, de uma área do agronegócio que não faziam parte da entidade. Nesse evento nós já tivemos adesão de várias sócias, e isso foi bem interessante, porque eu acho que enriquece cada vez mais o grupo. E a Mostra Cobami foi uma mudança que nós tivemos dentro dos eventos da entidade, que nós tínhamos já há muitos anos. O Moda Cobami foi aquilo que eu te falei no começo, que lá nos primórdios nós tivemos a multifeira, as edições de moda. Então essas edições de moda sempre traziam, o Cobami ele foi pioneiro nos grandes desfiles em Bagé. Então durante muitos anos nós tivemos eventos com desfile. Então teve as edições de moda, mães e filhos, depois nós fizemos mães, pais e filhos. E esse ano, em 2019, quem nos mostrou essa necessidade de mudança foi o próprio mercado. Né? Hoje em dia as pessoas querem mais contato com as marcas, mais aproximação com os donos. O desfile ele é maravilhoso e ele complementa o evento, mas as pessoas querem ter mais contato com as marcas. Então, nós mudamos um pouco o formato do evento, não deixando de ter um desfile, mas sendo que o foco não era mais o desfile. Né? O desfile era
era uma das atrações do evento, onde nós fizemos um espaço com exposição de produtos e serviços, reunindo tanto a área da moda, gastronomia, beleza, bem-estar, e foi uma mudança de foco no evento e que deu muito certo. Então, nós tivemos, com certeza, para 2020, teremos a segunda edição já da Mostra Cobami. E assim que encerrarmos o planejamento, já que estamos trabalhando para o ano de 2020, já vamos começar a divulgar esse evento para o ano que vem. E o que é o Mundo Mágico e o Impretrends? Já tem datas? Nos conta mais detalhes. O Mundo Mágico é um evento que teve a primeira edição no ano passado. É um evento com foco para as crianças. Então, a ideia do Cobami em realizar o Mundo Mágico é fomentar essa parte do mundo das crianças, seja nos produtos, serviços. Então, a gente tem hoje, mais uma vez, a questão do comércio é muito forte em Bagé. Então, eu acho que é importante dar uma atenção para esse público, não só na questão de produtos, brinquedos, vestuário, mas também na questão de serviços. Um público que está cada vez mais exigente, né? Exatamente. Não aceita qualquer coisa mais. A gente tem, até esses dias eu assisti uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, falando sobre essa geração de vidro, né, que são as crianças que têm mais ou menos até 9 e 10 anos, aonde eu tenho um filho de 7 anos e como eu identifiquei realmente esse comportamento. E aí tu vê que por um lado te deixa feliz de ver que realmente tem algumas coisas que não são só na tua casa, mas que como é uma geração que necessita, acredito até de mais atenção, né, por ter um acesso tão grande a muitas informações. E a nossa ideia é realizar, então, essa segunda edição do Mundo Mágico. Nós estamos definindo a data do evento, mas ele acontece em novembro, o Mundo Mágico. É um evento que, novamente, vai reunir desfile de moda infantil, espaço para os empreendedores, tanto que tenham produtos ou serviços ligados a esse público, área de gastronomia, brinquedos, recreação. Nós temos algumas novidades e que em breve já estaremos divulgando, mas a segunda edição do Mundo Mágico, sim, vai acontecer. E o que eu posso antecipar é que ele aconteceu no Clube Cantegril, no ano passado, que é um grande parceiro do Cobami, mas esse ano nós queremos aproximar ele mais, trazer ele mais para uma área central. Então, para que fique mais tranquilo o acesso para as pessoas, para que possam entrar no começo do evento e sair só no final do dia. E o Impretrends? E o Impretrends, ele é um evento que surgiu há 4 anos, porque os eventos do Cobami, por nós sermos uma entidade formada e dirigida por mulheres, nós tínhamos as nossas ações muito voltadas só para o público feminino. E o que nós descobrimos? Que somos uma entidade dirigida por mulheres, mas que fomentamos o empreendedorismo feminino. Mas não só podemos restringir todo esse conteúdo que a gente traz para o público feminino. Então, o Impretrends, ele veio com a ideia de trazer tendências em empreendedorismo para a comunidade empreendedora em geral. Então, não que os outros eventos fossem só para mulheres, mas como somos uma entidade feminina, acaba que o nosso grupo se atrai. Então, a ideia do Impretrends é ter tanto o público feminino quanto o masculino, mas a ideia é a comunidade empreendedora em geral falando sobre essas tendências. Todos os anos nós trazemos atividades como palestras, né, o reconhecimento das empreendedoras. E esse ano nós vamos ter provavelmente 2 palestras, que nós já estamos fechando os temas, e a Semana Global do Empreendedorismo esse ano, que é um movimento mundial que acontece, ele é na segunda quinzena de novembro. Então, todas as nossas ações voltadas para esse tema vão acontecer nessa segunda semana de novembro. E é importante lembrar que nós temos no município uma lei foi instituída em dezembro de 2017, que fala sobre a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. Então, o Cobami se apoia
nessa lei também para unir forças e, como a gente diz, engrossar ainda mais o caldo, né? Que eu acho que a gente precisa, a união é a base de tudo. Então, se a gente tem pessoas que também trabalham nesse sentido, acho que é bacana a gente unir forças, não só o COBAME, mas com as demais entidades, a CIBA, a AGE, que nós já estamos sendo parceiros em várias atividades e com certeza na Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino também seremos. Tá bem, então te agradecer, né, por estar aqui conosco, conversando na tua primeira entrevista, né, enquanto presidente do COBAME. Desejamos também sucesso aí, né, até o ano de 2021, né, quando vai estar à frente da entidade, e contem com a TV Câmara aí para o que precisarem, para divulgar as ações de vocês, enfim, somos parceiros também. Certo, Bruna, eu agradeço a oportunidade. Como eu falei no começo, é uma satisfação enorme poder compartilhar a nossa proposta, os nossos projetos, né, do COBAME, e convidar quem estiver nos assistindo, que quiser ter mais informações, porque muitas pessoas nos perguntam como se tornar associado, o que é preciso fazer para se tornar associada. É preciso ser empreendedora ou querer empreender. Isso já é o suficiente para se tornar associada do COBAME. Então, nós estamos localizados aqui no edifício Teorema. Posso passar nossos contatos? Claro, o telefone da entidade é 3241-4119, ou também nos procurar pelas redes sociais, Facebook, Instagram do COBAME, COBAME Bagé, e com qualquer um da diretoria ou até mesmo nas redes sociais privadas das diretoras, a gente está à disposição para informar as mulheres que queiram se tornar sócias da entidade. Tá bem, muito obrigada. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.